Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar das minhas obras, né, que com a graça de Deus eu consegui publicar 6 obras em defesa da fé católica. Eu sempre costumo dizer o seguinte: leiam os meus livros e saiba como responder aos protestantes, tá ok? Então vamos lá. O primeiro livro que eu escrevi com a graça de Deus foi em 1999, este aqui, As Diferenças entre Igreja Católica e Igrejas Evangélicas, tá? Esse livro ele tem mais ou menos 850 referências bíblicas, falando de todos aqueles assuntos que vocês já sabem, né, que os protestantes nos condenam, né, com relação às imagens, a Maria, batizar crianças, purgatório, por que os católicos rezam pelos falecidos, né, o que mais? Sobre confissão do sacerdote, sobre as procissões, sobre a tradição. Depois eu escrevi então esse aqui, Por que estes protestantes tornaram-se católicos? É um livro que relata testemunhos de vários pastores que voltaram para o seio da Santa Madre Igreja. Aqui nós temos pastores assembleanos, adventistas do sétimo dia, nós temos aqui batistas, metodistas, luteranos, então são de várias denominações, tá? Pessoas que voltaram para a Igreja Católica. Foi escrito mais ou menos uns 20 anos atrás, foi o período que estava começando então vamos dizer assim, o movimento da relação, né, dos pastores que estavam se convertendo à Igreja Católica, tá certo? Não era muito falado na época, igual hoje, né, mas esse aqui eu acredito que foi o primeiro livro que, em língua portuguesa, que trata dessas questões aí sobre conversões de protestantes ao catolicismo. Primeiro livro em língua portuguesa, né, vamos dizer assim, ok? Aí depois eu escrevi o terceiro livro, que é Cultos Protestantes, Lavagem Cerebral e Hipnose. Esse livro aqui, ele também eu digo que é o primeiro livro em língua portuguesa que trata sobre esses assuntos nessas questões religiosas, tá bom? A gente mostra aqui quando que começou a ser utilizado essas técnicas, por quem, quando, né, e quais são as técnicas também. Eu posso dizer aqui que são utilizadas, por exemplo, técnicas de sugestionamento, condicionamento. Eles utilizam muito da PNL, do pensamento positivo, teologia do coach, por exemplo, que agora eles transformaram agora, né, a filosofia do coach agora em teologia do coach. Tinha antes a filosofia da prosperidade, transformaram também ela em teologia da prosperidade, e agora a atual, moderna, é a do coach, né, que eles utilizam muito lá nas suas igrejas. Mas, na verdade, são enganos, não levam a verdadeira mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, como manda as Sagradas Escrituras, tá bom? Depois eu escrevi esse outro livro, que é De Volta ao Lar, tá? De Volta ao Lar é uma continuação do livro Por que estes protestantes tornaram-se católicos. Então, como o fenômeno das conversões está vindo em massa agora no Brasil, na América Latina e em todo o mundo, que agora é um fenômeno mesmo, que está assustando demais os protestantes, do modo geral, escrevi esse livro para dar uma continuidade no primeiro livro, porque no primeiro livro não cabia mais, vamos dizer assim, testemunhos, né? E hoje eu poderia até dizer que se desse para mim escrever aí mais 100 livros falando de testemunhos, era possível, até muito mais, mas eu vou preferir ficar só nesses dois, porque esses dois aqui já mostram os fenômenos que estão acontecendo no meio protestante, desses pessoal que está voltando para a Igreja Católica, tá bom? E o último, não o último não, o penúltimo, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes, tá? É um livro também que é continuidade do primeiro livro, das diferenças entre Igreja Católica e Igrejas Evangélicas, só que nesse livro aqui, o pessoal, o protestantismo, agora já vem com novas acusações, né? Com novas armas, novas táticas, porque eles já estão vendo que aquelas velhas acusações, aquelas velhas táticas, aquelas velhas armas que eles estavam utilizando contra a Igreja Católica já está ultrapassada, né? Já está fora de linha, vamos dizer assim, tá certo? Também tem, todas as respostas têm referências bíblicas, tá ok? E aí o último, Destruindo a Sola Escritura. Com esse livro que vocês vão entender que a palavra de Deus, ela não veio somente pelas escrituras. Por isso que a teoria da sola escritura
ela é uma teoria furada, é uma teoria humana, né? As escrituras são palavra de Deus, mas a só escritura é palavra do homem, e é uma teoria humana e furada. Aqui vocês vão ver que Deus, primeiramente, falou, né? Sempre falou pela tradição, pela sua igreja. Primeiro, Deus veio trazer a sua mensagem através da igreja, né? A igreja lá no Antigo Testamento, nós poderíamos dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo, são vários, que a igreja começou lá com Moisés e os profetas, tá? Não tinha Bíblia ainda, não existia uma Bíblia escrita para ser lida. Era a palavra de Deus veio primeiro pelo ouvir, pela tradição, pela sua igreja. Só depois é que foi colocada na Bíblia, tá? E na época de Jesus Cristo também a mesma coisa. Jesus Cristo funda uma igreja, não tinha a Bíblia ainda pronta. Ele manda os apóstolos ir pelo mundo pregar o seu evangelho, tá? Envia o Paráclito, não envia a Bíblia ainda para os apóstolos. Ele prometeu falar de enviar o Paráclito, né? Eu envio o Paráclito para que vocês, né? Vocês sabem, é só ler lá nas Escrituras, né? Então, essa teoria da só escritura é uma teoria furada, que já está descartada, já está fora de linha. Compensa vocês dar uma lida em todo o conteúdo dessa obra para vocês entenderem que a palavra de Deus, ela é através da tradição, ela é através das escrituras, mas tem que ter um magistério para que possa, então, interpretar essas duas fontes de revelação vindas de Deus, tá bom? Então seria isso aí, e eu acredito que estas obras poderão ajudar muito a todos vocês a estudar os, vamos dizer assim, os erros dentro do protestantismo atual, tá bom? Então, até lá, até a próxima, e Deus já eu agradeço, um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.